Vamos fazer uma oração no começo, né? Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles um pouco do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, vamos aqui começar mais uma reunião, dessa vez um pouco diferente, já que a gente está sempre acostumado com algum filme, né? E por meio de tratar algum tema, né? Mas dessa vez escolhi esse livro, né? Que é uma carta bem breve de São Basílio. Uma breve biografia. São Basílio Magno é considerado um dos pais da Igreja, tá? Também chamado de, né, também chamado, um dos autores faz parte daquilo que chama de patrística, né? Que são os primeiros bispos ali que deram as primeiras cartas, as primeiras orientações pós-apóstolos, né? Ou seja, logo após que os apóstolos morreram, eles assumiram a dianteira, né? E deram prosseguimento na comunidade cristã, né? E na aplicação da fé, né? Em diversos pontos. Então, a patrística é um período que vai desde, acho que é o 90, 80 depois de Cristo, né? Ainda tem alguns apóstolos vivos, por exemplo, São João, ficou até 98, mas vai desde esse período até o século IV, né? Terminando ali mais ou menos em Santo Agostinho e Santo Ambrósio, certo? Não lembro direito de São Basílio, acho que é do século II, eu acho. 2 depois de Cristo, não me recordo. Se eu não me engano, também ele foi considerado um dos padres da Capadócia, né? Que foi os padres ficaram responsáveis ali por definir o dogma a respeito de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é Deus. Né? Então tinha São Basílio Magno, São Gregório Nazianzenzo, São João Crisóstomo, São Pedro Crisólogo, entre vários outros. Né? Mas, feita essa breve Yuri, introdução do nosso só uma nota. O São Basílio não é do século II, não, é do século IV. século IV. Então, Isso. retiro o que eu falei. O contexto é levemente diferente. Mas Uhum. os problemas fundamentais que estavam sendo tratados nesse século eram continuação do que estava sendo trabalhado desde o século II. Ah, Uhum. o Santo Agostinho, por exemplo, ele também vai continuar esses mesmos problemas. Aí eu acho que antes de entrar na Sim. carta aqui, dá até fazer uma breve exposição, acho que de um minuto e meio sobre isso. E qual é esse Faz bem. problema? Esse problema começa lá em Pedro e Paulo, como reação a entrada dos pagãos dentro vamos dizer, do povo escolhido por Deus. Por um lado, a gente vê o Pedro que está tentando se resolver o problema sobre a lei antiga, ou seja, o que é que do judaísmo seria retido e o que continuaria sendo obrigatório. E o Paulo ele está trazendo os pagãos para a igreja, ele está convertendo. E só que o que é que isso vai trazer um outro problema que já não é tratado pela perspectiva de quem era judeu. A princípio, o próprio Paulo era judeu, então a visão inicial sobre todo o problema vai ser uma visão que parte da perspectiva judaica mesmo. Ou seja, como é que a gente vai receber esse povo? Só que na medida que você cria um grupo ali, um grupo grande de pagãos, muitos deles que se formaram pela educação pagã, que a personalidade retinha o que havia de melhor da sabedoria pagã, diga-se, a filosofia, surge o problema da perspectiva de como é que vai se encaixar essa parte da personalidade deles dentro da visão da fé. Então houve muitos problemas em relação a isso, porque, por um lado, existia o vício da discussão dentro do campo filosófico, e isso
criava um preconceito com as pessoas. Ou seja, não, eu não quero saber de filosofia porque esses caras ficam querendo submeter a fé à razão. É claro que a fé é mais digna, então eu não quero saber desse povo, não. Por outro, muitos santos se converteram ao cristianismo numa busca filosófica. E esse modelo vai continuar até Santo Agostinho. Santo Agostinho não foi o primeiro que o desempenhou. Então, eles vão dizer, não, ó, há uma razão aqui. O que eu conheci pela filosofia, eu continuo conhecendo e só foi dignificado pela fé. Mas ele continua sendo verdade. Da mesma forma, o mesmo que se havia em relação à filosofia, se havia em relação à literatura pagã. E isso mesmo em relação aos mitos. Então, as pessoas olhavam aquilo, não, aquilo ali tem coisa ruim, tá descrevendo coisas ruins. E tá dizendo que essas coisas ruins são feitas por entes de uma dignidade superior. Então, isso aqui tá dando um mau exemplo. Mas, é aqui que São Basílio vai entrar. Como é que se porta em relação a isso? Ou seja, se a gente vai ler ali a Antígona, se a gente vai ler o Édipo Rei, se a gente vai ler os mitos gregos, qual critério a gente pode usar para poder fazer a melhor leitura disso, de forma que não apenas não prejudique a nossa fé, mas como seja melhor para ela, como acrescente a ela. E essa era a introdução, tu pode dar continuidade. Então, exatamente isso. É exatamente esse problema que São Basílio vai tratar. Ele leva 5 capítulos para tratar desse problema, tá? Eu pretendo, assim, eu estruturei, Cruz, pelo menos a gente tratar capítulo por capítulo de forma mais geral. E a gente pode ir aos poucos dentro desses capítulos, pegando alguns temas fundamentais que ele trata, né? Eu poderia até, em certo sentido, dizer que esse capítulo primeiro, né? Ele já foi meio que tratado na sua introdução, porque esse primeiro capítulo que ele traz aqui é exatamente isso. Ele está explicando o motivo da carta dele, né? E através disso ele está tentando demonstrar cadê, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Aí ele fala assim, ó. Veja como esse problema de fato já estava acontecendo. Ele fala no final do último parágrafo, no começo do último parágrafo, fala assim: não vos surpreendais que, malgrado o valor dos mestres das escolas que frequentais todos os dias, e também a vantagem de conversar com os mais ilustres escritores da antiguidade, por meio dos livros que eles nos deixaram, pretendendo encontrar algo melhor a dizer. Ou seja, ele está dizendo assim que, olha, você já tem ali você tem ali uma frequentação de escolas, de academias, etc., que tratam desses textos, né? Que dão uma certa visão sobre o tema. E, ao mesmo tempo, também, você também percebe que já há um valor, porque há grandes escritores da antiguidade. Então, há um Cícero, há um Platão, há um Aristóteles, etc., que, por si só, já eram reconhecidos como bons escritores, né? Só que São Basílio está tentando dar uma resposta mais cristã ao problema, né? Não uma resposta primeiramente acadêmica, tá? E não uma resposta também meramente, digamos assim, enquanto valor tradicional. Ou seja, qual o valor que aquela obra enquanto tradição representa para a humanidade, né? Então, é exatamente isso que vem a calhar, no caso, essa obra, certo? Isso, só um comentário antes de passar para o segundo capítulo, porque eu acho que quem não leu ainda, e quem leu pode ter tido uma pequena dificuldade quando ele cita Hesíodo. Essa passagem do Hesíodo que ele cita, Hesíodo foi um grande poeta grego do século 8 ali antes de Cristo. Alguns problemas para poder identificar o seu período exato, mas ele é tido pelo menos como um dos dois grandes poetas. Homero e Hesíodo são os pais da Grécia. E o Hesíodo, nesse trabalho dos dias, a obra dele consiste basicamente no seguinte: ele tinha um irmão, Pésis, e esse Pésis queria roubar uma parte da herança do Hesíodo para poder ter uma vida um pouco mais fácil. E o Hesíodo é um cara que, por um lado, ele tá injustiçado, e por outro, ele tá realmente preocupado com a alma do irmão dele. E aí ele começa a dar vários conselhos sobre o valor do trabalho, e um deles é o seguinte, ali no verso mais ou menos 293, que é o verso que o São Basílio está citando, e que ele nem precisa fazer uma referência muito ampla, porque nessa época todo mundo conhecia essa obra, né?
O Exílio vai falar: homem excelente é quem por si mesmo tudo pensa, refletindo o que então e até o fim seja melhor. E é bom também quem ao bom conselheiro obedece. Mas quem não pensa por si mesmo, nem ouve o outro, é atingido no ânimo. Este, pois, é homem inútil. Ou seja, o cara que ele se formou, uh, ele se tornou capaz de pensar com justiça nas coisas. Esse é o cara excelente. Ele chegou a um topo da escala humana que permite que ele dê conselho aos outros, que ele ajude para que tudo aconteça com a mais justiça possível. Mas a gente não é assim. E até pretensão pensar que nós já somos assim. Então, o que a gente faz? A gente busca primeiro conselho com essas pessoas. Com as pessoas que têm fama de ser justas, que não fazem mal. Traduzindo para a nossa linguagem, a gente tenta estar perto dos santos, escutá-los. E o Exildo tá falando isso: olha, Perses, você tá fazendo algo errado. E pior, você não só tá percebendo isso, mas quando alguém te aponta uma fórmula mais correta de agir, você não escuta. Sendo assim, você vai ser como, de novo, traduzindo um pouco, como a semente que morre ali. Seja pelos espinhos, seja porque a terra é ruim, seja porque é pisada. Uhum. Exatamente, exatamente. E aí, partindo para esse capítulo 2, né? Esse capítulo aqui é meio que ele dá uma pista já para quem ele está se dirigindo nessa obra, né? Inicialmente, principalmente assim, quando nós temos uma conversão mais abrupta ao cristianismo, né? Tendemos a dar um grande valor aqui. De fato, é o que devemos fazer, né? É o que Deus espera de nós, que nós demos um valor muito grande às Sagradas Escrituras, à vida dos santos, né? Aos ensinamentos dos santos, né? Na sua teologia, nos seus ensinos, enfim, né? Mas uma coisa que é preciso entender é que, assim como Deus dotou o corpo humano de uma ordem, ou seja, você não cresce que nem adulto, depois você vira jovem, depois você vira velho. Não, você tem uma ordem, né? Dentro da fisiologia humana, né? E, consequentemente, você vai ter uma ordem também dentro da espiritualidade humana, né? Isso aí é provado também pelos tratados, né, espirituais, místicos de muitos santos. Então, por exemplo, a Sétima Hora de Santa Teresa, as Escadas do Paraíso esqueci o nome dele agora, meu Deus. São João Clímaco, entre tantos outros que vão determinar sempre graus, né, de crescimento interior. Se você for pegar, por exemplo, um aspecto só da vida espiritual como oração, você também vai ter graus de crescimento na oração. Nada, ela vem do nada, nada procede assim de forma absolutamente aleatória, né? Sempre tem uma ordem implícita nas coisas. E, consequentemente, também, quando a gente busca, né, melhorar a nossa fé, ou seja, crescer a nossa fé, a gente tem esse crescimento também na fé. E ele é crescido, e esse crescimento, obviamente, também não seria algo desordenado. Também não seria algo desordenado, seria algo ordenado. Ou seja, São Paulo vai dizer assim, nós crescemos de fé em fé. Ou seja, há ali uma noção de degrau, de ordenamento, de níveis, né? E nesse capítulo 2 ele já direciona exatamente todo, né, o seu conteúdo, o seu discurso, né, para os jovens, mas não somente ainda pelos jovens, mas também todos aqueles que são principiantes, ou seja, que estão começando agora, que estão querendo conhecer mais um pouco, que de alguma forma se converteram, né, se apaixonaram pela fé cristã, pelo próprio Senhor Jesus Cristo e eles decidiram mudar suas vidas e pretendem cada vez mais mudar isso. E precisam conhecer um pouco mais. E aí faz todo sentido ele direcionar esse aspecto, porque o principal ponto psicológico quando uma pessoa se converte por que eu iria deixar de, né, ou dividir um tempo de leitura das Sagradas Escrituras, da vida dos santos, do ensinamento dos santos, ou do que a igreja ensina, para eu acabar lendo alguma coisa que não é estritamente católica, alguma coisa que não é estritamente voltada para esse viés. Qual o interesse nisso? O que é que eu poderia ganhar com isso? Né? Qual é o tipo de, de ganho que eu posso haver com isso? Não que essa pessoa pense no conhecimento como uma espécie de salário, né? Que você faz algo para obter uma recompensa, mas diante de um olhar que brilha, né, pela beleza de Deus, pela beleza da verdade que encontra na Igreja Católica, né, torna-se algo
desajustado você tentar buscar exatamente algo fora daquilo, né? Só que São Basílio ele vai tratar de um ponto bem interessante logo no final, que ele diz assim: olha, se quisermos imprimir em nós a ideia de beleza com força suficiente para que seja indelével, devemos nos iniciar nas letras profanas antes de se empenhar no estudo das coisas sagradas. Ou seja, primeiramente, só um detalhe: quando ele fala profano aqui, não está querendo dizer, porque geralmente profano no vocabulário comum tem sempre a ver com aquela relação do tipo, algo que é pecaminoso, que é errado, né? Sei lá, vamos supor, um adultério como seria uma relação profana, digamos assim, né? Na verdade, não, ele atribui profano aqui ao sentido comum, uma coisa mais ordinária, entendeu? Então, como eu posso, por exemplo, aprender até uma ciência natural, por exemplo, uma como alguns santos escreveram, por exemplo, São Interlado escreveu sobre física, né, física natural. Como é que eu posso estudar um escrito dela nesse sentido e de certa forma melhorar mais a minha capacidade de compreender, né, o catecismo, compreender a Bíblia, compreender, né, o que os santos ensinam, né? E ele traz justamente que dentro desse ordenamento, ou seja, antes de você se mergulhar dentro da própria fé católica, dentro do próprio conhecimento dos santos, há que se buscar antes o conhecimento humano, porque há a sabedoria divina, que é aquela sabedoria que Deus nos concede, que devemos sempre pedi-la, tanto para entender a vida dos santos, tanto para entender o catecismo, Bíblia, etc. Mas há uma sabedoria também que se aprende no dia a dia, né? Há uma sabedoria também que nós também devemos pedir a Deus, que é uma sabedoria mais limitada ali ao círculo da razão humana, né? E se a gente não exercita esse início, se a gente não parte justamente para esse começo, né, a tendência é que a gente acabe ofuscando as coisas. Por quê? E aí ele faz uma analogia que é o sentido último disso tudo, que ele diz assim, olha, primeiro devemos aprender a ver o reflexo do sol nas águas cristalinas e depois, com a visão fortalecida, olhar diretamente para a luz pura. Um olho destreinado a olhar para a luz pura, um olho destreinado a reconhecer a beleza, das duas uma. Ou ele vai se cegar e ele não vai conseguir enxergar mais nada, ou ele vai tentar de uma forma ou de outra ofuscar aquela beleza, ofuscar aquela luz. E é exatamente isso que você vê quando você tem contato com algumas pessoas que trilham esse caminho dessa forma. Elas não conseguem mais lidar, elas não conseguem, por exemplo, pegar a sua vida cristã, a sua fé cristã, incrementar aquilo na sua personalidade de uma forma que aquilo contagie o ambiente que ela esteja. De uma forma que as pessoas, por mais que elas não queiram ser cristãs, ou elas não gostem, ou tenham algum tipo de repulsa, elas consigam admirar o valor daquela pessoa, admirar a vida daquela pessoa, as escolhas delas. Por quê? Porque justamente isso, eles olharam diretamente para o sol, sem ainda treinar, olhar para o reflexo do sol na água, ou o reflexo do sol na lua, por exemplo, né? Ele não treinou isso, né? O iniciante, o iniciado, o recém-convertido, ou a pessoa que ainda deseja adquirir alguns conhecimentos em alguma área, né, se aprofundar ou melhorar a fé, ele é como se fosse o sujeito perdido na floresta durante a noite. Durante a noite, ele não vai conseguir olhar para o sol. O sol ele não está ali à disposição. A única forma que o sol se mantém à disposição dele é através do reflexo da lua e das estrelas, né? Quem já esteve no interior e num local com pouca luz, sem ser uma cidade grande, sabe que de fato a luz da lua e das estrelas faz uma enorme diferença para você se orientar, né? Então, o estudante, né, esse iniciante, ele precisa ser ele tem que ter um hábito noturno, digamos assim, né? Ele tem que ter esse hábito de primeiro ele contemplar a luz do sol por meio do reflexo daquilo que há no dia a dia, do cotidiano, da realidade que Deus criou, dos homens que Deus criou e que deixaram um legado para nós, para depois ele se direcionar de forma mais direta, de forma mais concisa para essas questões, né? Então, pode falar, Cruz. Isso aí também acaba, para mim, da forma como eu vejo, acaba sendo também uma falta de fé. Porque se você não acredita que o mundo é ordenado o suficiente para que a outra pessoa também encontre ordem nela e possa te transmitir, mesmo que ela não tenha sido iluminada pelo Cristo, você não está acreditando que Deus é a origem da ordem do mundo, que Deus ordenou o mundo, ou não está acreditando que o homem é capaz de razão.
E aí vem um segundo ponto para poder fechar, que é, olha, a graça pressupõe a natureza. Se você não criou nada, se você não fez a sua própria natureza aumentar, a graça vai agir no quê? Aí que entra o ponto também que você está comentando. A pessoa que tem uma natureza muito pequena e ela acha que ela vai abarcar um conteúdo enorme que está sendo descrito à luz da graça, ela vai ser oprimida por aquilo. Imagina o cara que foi formado pelo método Paulo Freire nas suas escolas e pega uma suma teológica para ler. Ele não vai saber ler aquilo. Ele vai reduzir, ele vai matar aquilo pro tamanho dele. E o que devia ser algo dignificante vai tornar algo que só vai tornar a alma dele mesquinha. Exatamente. Exatamente. Então, essa é a primeira lição que a gente pode tirar da carta de São Basílio, né? Primeiro, né, que a ordem inicial dos estudos ela deve partir disso, né? Eu comentei até um dia desse lá no História da Página, assim, falando sobre isso, né? Ou seja, o cara vai estudar alguma coisa de economia, por exemplo, em vez de aprender economia primeiro, em vez de aprender alguma coisa assim, não, olha, vamos entender como é que a economia funciona, como é que são os fundamentos básicos da economia como ciência, né? Ele não faz isso, entendeu? Ele procura a opinião da igreja antes disso. E aí o que acontece? Ele fica perdido, porque ele não consegue desvendar o que a igreja está falando a respeito daquilo. Né? Porque a igreja, quando ela dá um posicionamento, ou quando ela ensina algo pra gente, ela está fazendo algo referente a alguma situação na realidade, que já aconteceu. Até mesmo as coisas mais básicas. Então, vamos supor, o catecismo que ele começa com aquela parte dizendo assim, o homem é capaz de descobrir a Deus. Mas a igreja não está falando isso do nada. Ela está falando por quê? Porque já existiram filósofos, já existiram pessoas, né, no mundo inteiro que, em certo sentido, tiveram experiência com Deus. Né? Tiveram a experiência de olhar ou pensar ou ter um insight de ver, poxa, parece que isso aqui tudo não foi só criado pelos homens, né? Parece que parece que existe um artífice disso tudo, um criador disso tudo. Então, a igreja está respondendo, está demonstrando justamente, né, como por meio das escrituras, por meio da tradição, por meio do magistério, você consegue solucionar esse problema, você consegue entender melhor esse problema. Né? E é exatamente por isso que quando você pula esse ponto, você se perde. Você não consegue compreender direito do que está sendo dito, do que está sendo conversado ali. Né? Mas tem o capítulo 3, certo? Esse. Não é o capítulo 3, não, é o capítulo 4 que é o maior. Pode falar, Cruz. Sobre o capítulo 3, logo no início, eu só queria fazer um pequeno concerto. Acho que todo mundo que vai ler, que está por aqui, deve saber disso. Mas ou o São Basílio cometeu um erro aqui, relapso, ou ele tá falando metaforicamente, que é o que eu acredito. Ele fala: sabemos que Moisés, cuja sabedoria bem conhecemos, dedicou-se às ciências egípcias antes de se dedicar à contemplação das coisas do alto. Isso aqui daria uma aula, né? Mas de 3 horas, 4 horas. Mas ele continua. No século seguinte, o profeta Daniel instruiu-se na sabedoria dos caldeus da Babilônia, antes de se aplicar às ciências sagradas. Bom, retoricamente, ele tá fundamentando o argumento dele com exemplos de perfeições, pessoas que alcançaram a perfeição da vida humana. Isso aqui daria para se complementar com o próprio exemplo da educação medieval. Eles se dedicavam ao trivium, um quadrivium que tinha sido formado pelos pagãos, tinha sido formado, fundamentado e tinha sido apenas dignificado, sublimado pelos cristãos pelos primeiros séculos. Mas o erro a que eu me referia é esse. No século seguinte, o profeta Daniel. Bom, o profeta Daniel ele não é um século depois de Moisés, ele está um milênio depois, né? Mas aí pode continuar, Yuri. Mas é exatamente isso. Né? Veja, se Deus de fato quisesse obter um certo purismo, né, em que seus eleitos, né, não tivessem nenhum contato com nenhum tipo de outra ciência ou nenhum tipo de outro conhecimento,
ele não teria buscado, designado a tarefa de libertar o povo do Egito para Moisés, entendeu? Que era justamente alguém criado dentro da casa do faraó, né? Então, é mais ou menos esse é o dilema da questão. Esse é o que nos mostra, ou seja, se nem Deus pelas atitudes, né, nos dá essa prerrogativa, entendeu? Porque nós haveríamos de fazer, né? E aí vem um outro ponto, porque é o seguinte, quando se tenta, né, criar esse tipo de entrave, justamente, eu não vou estudar ali um autor liberal, porque eu sei que a igreja condena o liberalismo e vai dar problema, etc e tal, e, né, enfim, cria-se justamente esse receio, né, de que com o mero estudo ali eu vou estar já me comprometendo moralmente com algo, né? E aqui São Basílio diz que, de fato, o que nós temos que tomar cuidado não é com o fato de haver erros ou não erros em literaturas, né, ensinamentos não católicos em si, mas com o fato de você puxar aquilo para dentro do seu coração, se entreter com aquilo, né? Porque veja, se há, por exemplo, nos evangelhos uma demonstração de vícios, ou seja, há personagens ali que são péssimos, por exemplo, Herodes, Pilatos, né, os soldados romanos que crucificaram Jesus, né, outros que são invejosos, enfim, o que não falta é isso. Mas qual é a abordagem que geralmente o faz levar e compreender, né, que aquilo não é o ensinamento principal a ser passado? É justamente a abertura de coração à verdade. Por que que um ateu, quando ele pega, sei lá, algum trecho da Bíblia em que sei lá, os israelitas, eles destroem algum inimigo, né? Ele justamente usa isso como uma espécie de condenação moral. Mas uma pessoa que tem um pouco de fé ou que conhece um pouco a escritura, ela não consegue identificar isso a primeiro modo. Ela consegue pegar o sentido do texto. É exatamente isso, porque o problema não é na letra, o problema não está no escrito, o problema não está muitas vezes nem no autor. Por mais que o autor seja malicioso, sei lá, um ideólogo, sei lá, um Marx, um Gramsci, entre outros. Mas o problema está justamente na abertura que você tem, na formação que você tem, que é uma formação prévia, justamente a formação de estudos, que é uma formação mais moral, ou seja, a vida de oração, adquirir virtudes, etc. Né? Se alguém já leu o livro do padre Chotinhans, né, A Vida Intelectual, ele vai tratar justamente dos primeiros temas sobre isso. Ele não trata de lista de livros, ele não trata de como ler, de como isso tem, mas ele faz isso no final, porque ele mostra que o começo é que importa, né, é justamente essa sensibilidade moral inicial, capacidade de perceber o bem, de perceber o errado, né? É isso que te concede uma certa liberdade. E o que é condenável, justamente, no tipo de leitura que se faz, é quando você vai buscar nela, justamente, os maus exemplos, né? Quando você vai através desses pontos, né, buscar influenciar sua própria conduta, deixar que aquilo transforme sua personalidade, né? A gente pode trazer isso para um ponto dos filmes também, um exemplo mais abrangente, né? Quando eu indiquei a série lá, Isabel, né, eu indiquei, olha, no começo tem muitas cenas, né, voltadas à nudez, etc e tal, né? Ou seja, se a pessoa anda em um estágio espiritualmente que ela ainda consegue se influenciar por algumas cenas nesse sentido, né, de algum filme, de alguma série, é bom que ela de fato se mantenha algum tipo de resguardo quanto a isso, né? Mas não é porque tem aquelas cenas nesse ponto que de fato o objetivo é demonstrar aquilo como algo bom, como algo, né, algo digno, digamos assim. Muito pelo contrário, né? O intuito, por exemplo, nessa série específica, é justamente de demonstrar como as cortes, né, de Castela, de Aragão, estavam, né, podres, entre aspas, e nesse sentido, e justamente a ascensão dos reis católicos que permitiu que aquelas cortes fossem fossem ordenadas, né, ganhassem um verdadeiro sentido real para servir o povo e não se tornar uma casa de orgia, luxúria e qualquer tipo de vício que é condenável.
Então, o que é interessante disso, Yuri, desculpa interromper, mas o que é interessante nisso é que as pessoas normalmente não levam em consideração é que a representação de vício, mesmo quando a literatura é ruim, mesmo quando ela é prejudicial, ela não pode fugir de uma coisa. Ela até pode tentar, mas de certa forma ela não consegue fugir de uma coisa. O vício, na estrutura da própria realidade, é algo que degrada o ser humano. E sempre que você vai apresentar, sempre que ele aparece no personagem, ele aparece de forma degradante. Ou seja, o cara pode querer exaltar alguma coisa ali, só que ele vai apresentar um personagem degradado. A pessoa que está com um olhar um pouco mais puro vai perceber isso. Ou seja, a gente pode pegar essa literatura pagã, a gente pode pegar, principalmente em filmes e séries atuais, por exemplo, o Game of Thrones abusa disso? Abusa. Só que ele não consegue fugir de mostrar que essas coisas prejudicam aqueles personagens. Que aquelas coisas são negativas para aqueles personagens. E isso, quando a pessoa olha com isso, ela percebe mesmo a obra de literatura ruim com um olhar um pouco mais alto. Ou seja, pô, esse cara aqui tá tentando exaltar alguma coisa, mas por isso mesmo a obra dele ficou ruim. Porque ele não percebeu que o personagem que ele estava descrevendo era ruim. Mas o problema tá na capacidade artística mesma do autor. Não é só, não tá apenas na obra. Foi uma incapacidade do autor de representar a situação que ele estava tentando descrever bem. e é um outro ponto, que é o ponto que entra no final desse mesmo parágrafo, né? Que ele vai comentar sobre os mitos, né? Sobre as poesias, etc., né? Vai falar sobre as coisas ruins que permeiam. E ele encerra esse problema falando assim, olha, que todas essas coisas, né, que sejam todos abandonados aos historiadores que saberão o que fazer deles, né? Óbvio que ele trouxe aí historiador por uma questão mais, né, de delimitação, mas veja, há também um ponto interessante, é que eu preciso ter consciência, né, da minha circunstância, ou seja, até que ponto eu consigo discernir uma coisa de outra, né? Qual é o grau que a minha consciência consegue afligir nisso? Entenda que, veja como quando a gente para analisar sobre esse ponto, a coisa fica muito menos rígida e muito menos formal do que muitos grupos ou muitas pessoas hoje, dentro da Igreja Católica, em sentido mais amplo, acabam tratando como se fosse só, não, faz assim, não faz assado. Não é bem assim, justamente. Porque ainda assim, vamos supor, você é um catequista, digamos assim, você vai ter uma turma de catequese, ensinar outras pessoas, certo? Em certo sentido, você tem uma certa obrigação de entender, ou pelo menos saber, como as coisas ao seu redor estão acontecendo. Ou seja, os filmes, o que eles estão dizendo, o que eles estão tentando ensinar, ou, os livros, enfim. Porque quando você encontrar essas pessoas para serem catequizadas por você, elas não vão vir do nada. Elas vão vir de uma realidade que está ao seu redor. E se você sair disso, você não consegue transmitir para ela a força do evangelho, o catecismo, a vida dos santos, de uma forma mais plena, de uma forma que ela consiga de fato abraçar. E ela não sabe também até mesmo quais são os conflitos que permeiam ela, né? Quais são os dilemas morais que elas lidam no dia a dia e que talvez confundam a cabeça dela, deixa a consciência dela mais frágil, né? Olha, eu peguei só um catequista, que não é alguém que, nossa, um cargo altíssimo da igreja, nada disso, um mega estudioso, não. É alguém que está apenas empenhado em transmitir e ensinar o catecismo do dia a dia. Mas dentro de uma sociedade pagã, né, obviamente você vai haver mais setores que vão, né, dentro da igreja, pessoas que vão ter que se dedicar um pouco mais a isso, e outras que nem tanto. Um outro exemplo também, os pais mesmo, né, ou que vão educar seus filhos, na própria educação é um certo dever eles terem esse tipo de consciência. A não ser que a educação e todo o conteúdo que os filhos recebam sejam 100% controlados por ele, no caso, por exemplo, de um homeschool. Mas filhos que acabam indo para a escola, que acabam tendo algum tipo de outra fonte educacional, cabe a eles justamente esse tipo de necessidade, de responsabilidade, né, aos pais, no caso. Mas pode falar aí que você queria falar. Eu acho interessante nesse parágrafo também uma coisa que São Basílio deixa muito claro. Tipo, olha, mesmo essas cenas ruins, mesmo essas cenas mais complicadas de mitologia, da literatura pagã, não é um conhecimento que deve ser abandonado. Ou seja,
ele usa a expressão aqui, né, que sejam todos abandonados aos historiadores, ou seja, ok, gente, olha, essa parte aqui que a gente não, que parece absurda na religião deles ou nos mitos deles, isso aqui não é para você simplesmente esquecer, isso aqui você não precisa dar atenção por enquanto. Você não precisa dar atenção se não é da sua, se não vai acrescentar a você. Mas é um conhecimento que deve ser retido pela sociedade. Por uma classe, entre aspas, uma classe específica que é a dos historiadores. Eles saberão o que fazer, eles vão entender melhor se isso aqui é um simbolismo, se isso aqui é outra coisa, se isso aqui... eles vão explorar se isso aqui vai ter, se isso aqui está fazendo referência a algo que no final das contas depois a gente pode perceber que só acrescenta. Por exemplo, uma relação entre um deus e um mortal, às vezes aparece para nós como um adultério. Quando a gente lê de forma imatura, direta, literal, a gente vai pensar, pô, eles estão escrevendo algo absurdo aqui. E os próprios pagãos percebiam isso. É uma crítica que o Platão e o Sócrates faziam. Mas quando a gente pega hoje em dia, a gente percebe, peraí, por essa relação que está sendo descrita como um adultério, ele não está se referindo, ele não está, o autor ou a tradição não está querendo enfatizar um adultério em si. Ela está querendo falar de uma ação do Deus sobre o mundo e que eles não tinham uma outra linguagem para descrever tal ação. E isso é algo que só alguém que pudesse se dedicar a conhecer poderia passar. Não é algo que estava ao alcance, digamos, de um São Basílio ou da comunidade a que ele está se referenciando. E aí, só de curiosidade, a gente só conhece a mitologia dos vikings hoje, a mitologia nórdica, por causa de monges cristãos que decidiram escrever os relatos orais que tinham chegado até eles. Exatamente. E não somente isso, mas essas... E aí vai vir a plenitude da ciência, do conhecimento, da fé católica. Porque muita gente hoje fala, não, porque a igreja é mãe e mestra. E ele quer integrar, né, nessa igreja que é mãe e mestra, esse círculo de estudos, de conhecimento, etc e tal. E ele não se porta nem como mãe, nem como mestra, porque ele não se porta como mãe no sentido de guiar, de orientar, e nem como mestre no sentido de saber corrigir, de saber direcionar. Então, por exemplo, a igreja, enquanto mãe, ela reconhece nas canções vikings, né, certos valores ali importantes, certas demonstrações, certas experiências que não poderiam ser perdidas, porque faziam parte, primeiro, de uma tradição humana, e segundo, essa tradição humana poderia enriquecer justamente a tradição, né, divina, a tradição católica. Né? Ela reconhece isso, ela cuida ali, nutre, né, faz todo o processo ali de preparo, mas, ao mesmo tempo, ela age como mestra. Por quê? Porque essas canções vikings, elas foram inspiração para autores católicos criarem as famosas canções de gesta na Idade Média, que são as canções de cavaleiros medievais, de lutas, etc. e tal, ou seja, épicos medievais. Ou seja, a base viking, a base pagã dessas escrituras, desses conhecimentos, né, serviu como base para a criação de um próprio épico católico, um próprio épico medieval. Só que hoje, muitas vezes, dentro dessa seara, o que as pessoas querem é justamente pular um ponto, ou seja, eles querem pular esse ponto mais, né, simples, né, ou seja, como talvez Cruz fala, né, talvez por uma certa falta de fé, né, ou seja, uma certa falta de coragem, de força para poder compreender isso, né. Então, esse é um ponto interessante. E, além disso, você não precisa ter só consciência também, só para complementar a minha fala, que eu lembrei agora de um ponto importante, não é só ter consciência referente assim, o que é que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Eu sei lá, eu vejo que se eu for assistir um filme desse que tem uma cena assim, vai ser erro prejudicial para minha vida, para minha salvação, etc. Beleza, legal. Mas não basta somente isso. Por quê? Porque vai ter alguém que não vai ter esse problema, e essa pessoa vai precisar assistir, e vai poder comentar e refletir sobre esses pontos, né? Mas o que acontece muitas vezes não é isso, é que essa pessoa que não tem essa condição, que tem essa consciência de que não tem essa condição, ou até tenha, mas tem receio, tem medo, enfim, não sei, ela não se sente confortável em tomar a atitude dela, que é uma atitude da sua própria consciência, né? Ela sente-se tentada a transformar isso numa regra moral definitiva para tudo e todos, entendeu? Sendo que
obviamente, isso não é um ponto firme, um ponto fixo dentro da doutrina, dentro do próprio exame de consciência, de uma forma mais objetiva possível, né? Por quê? Porque quando você vai fazer qualquer exame de consciência a respeito de qualquer falha sua, você vai ter que sempre levar em conta uma questão, duas questões, na verdade. Primeiro, a consciência, ou seja, o que você sabia, né, daquilo de estar fazendo errado. E segundo, a intencionalidade, ou seja, eu fiz de fato porque sabia que era errado e quis fazer ainda assim, ou eu não fiz nesse intuito de querer fazer o errado, né, nesse sentido, né? Então, você tem um desastre que é a anulação moral, entendeu? E aí, óbvio, você vai vir os malucos aí discutindo drible, entendeu? Esse drible é pecado, é porque eu tô enganando meu adversário, enganar é algo que parece com a mentira, então logo é pecado grave, entendeu? Então, tipo, e os caras ficam horas nesse negócio, eles não percebem, entendeu? Por quê? Porque eles anularam a consciência moral deles, eles anularam a capacidade deles de reconhecer o erro, né? Primeiro, por uma falta de cultura gravíssima, né? Ou seja, uma falta de cultura que os coloca numa espécie de escrúpulo gigantesco. Além disso, uma espécie de medo, de horror às coisas em si, né? E em conhecê-las como elas são, como elas deveriam ser, né? E por fim, justamente por essa necessidade de amortecer, perdão, anestesiar a consciência moral deles. Porque ele não entende aquilo como movimento da sua própria consciência, beleza, mas a consciência que eu tenho é diferente da consciência que o outro tem. Óbvio que ambas vão ter que ser regidas em algum ponto em questões objetivas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, né, etc. Mas tem minutos da vida que eu não tenho o menor acesso à intencionalidade do outro e que não cabe a mim fazer nenhum tipo de reprimenda, nenhum tipo de ataque pessoal, ou seja lá o que for, ou até mesmo, sei lá, de invalidação, por algo que não está dentro da minha seara. Então, essa circunstância ela tem que servir para esses dois pontos. Para, primeiro, eu não ser um aventureiro, um estudioso aventureiro, né, irresponsável, né, ou seja, como um dia desses um carinha lá na página e, né, nessas coisas de treta aí, foi procurar um artigo lá, parece que ele entrou num artigo protestante lá que tava comentando no grego e ficou lá confuso, meio sem saber, né? Ou seja, se eu vou entrar numa questão dessa, entendeu? Que envolve um conhecimento que eu não tenho condições de adquirir, eu não tenho necessidade e eu tenho que ter consciência disso, de buscá-la, né? E ainda que eu tenha dúvida, eu tenho que ter um pouco de força e até de personalidade para entregar essa dúvida a Deus e deixar nas mãos dele. Né? Ele não precisa ter a resposta de todas as coisas, o conhecimento de tudo, né? Isso não tem como, isso é impossível a qualquer ser humano. Né? Por isso que há sempre dentro disso tudo, dentro dessa questão, ou seja, a necessidade da vida espiritual, da oração, que aí é exatamente isso, o que São Basílio vai trazer logo no final dessa carta. Ele vai comentar vários exemplos aqui da literatura grega, etc., né? Vai citar vários trechos interessantes. Você vai querer comentar algum desses trechos, Cruz? Vou sim. Nesse mesmo capítulo 3, nós temos dois textos que eu acho que a gente podia ressaltar por causa da fineza do que o São Basílio percebeu, que é quando ele cita a Odisseia e ele chama Ulisses, mas eu tenho problema com isso, que o Odisseu, ele tinha acabado de sofrer um naufrágio e ele simplesmente precisava de ajuda, né? Ele só que ele estava nu, porque ele acabou de sofrer um naufrágio. E aí ele vê uma princesa acompanhada de jovens meninas lá. E o que é que ele faz? Bom, eu não tenho mais o que fazer, vou pedir ajuda. Ele aparece pelado para um monte de jovens meninas. Isso aí é algo que parece escandaloso. Mas o São Basílio, justamente ele que estava falando sobre, olha, essas partes absurdas a gente tira larga para os historiadores, justamente ele percebeu uma coisa aqui que está apontando maior. Olha, o Odisseu saiu para essas meninas, mas apesar de ele estar nu, ele aparece vestido de suas virtudes. Ou seja, mesmo o cara em uma situação daquela, que poderia ser constrangedora para ele, por causa da personalidade forte dele, por causa da dignidade própria que seu corpo até seu corpo manifestava, ele apareceu para aquelas meninas sem vergonha.
no duplo sentido da palavra, né? Mas sem vergonha porque era digno, sem vergonha porque tá lá com as vergonhas de fora. E o outro trecho que eu queria comentar, eu acho que são até 2. Tem mais 2, na verdade. É quando ele cita Solon. Solon foi um dos... eu queria comentar porque eu quero deixar algumas coisas aqui. Eu sei que ele faz referência a algumas personalidades que o pessoal não conhece muito bem. Então, para deixar salvo, o Solon ele foi imortalizado na história grega, principalmente de Atenas, né? Porque ele conciliou uma disputa entre a classe aristocrática e a classe dos mais pobres de Atenas, que acabavam sendo mais ou menos exploradas por causa dos vícios dos ricos. Só que Solon ele não entra com uma perspectiva do que hoje seria a marxista. A tarefa dele, primeiro, ele só teve o poder, só foi reconhecido para desempenhar aquela tarefa justamente também por causa de suas virtudes. Ou seja, ele era um homem que todo mundo respeitava lá, ali como sábio e que teria uma visão que estava além daqueles problemas. Isso aqui é algo que a gente precisa urgentemente do Brasil. Muito, muito mesmo. Porque não, é muito difícil. Perdão? É muito difícil no Brasil hoje você encontrar uma pessoa que uma outra olha assim, tipo, eu sou de esquerda, mas eu respeito esse cara. Tá escutando o Cruz falar? E aí, o Solon conseguiu isso, e por causa dessas bases, ele fez um esforço para alicerçar toda a sociedade ateniense justamente nessas virtudes. É claro que isso se manteve por algum tempo e meio que vacilante, e depois o esforço seria retomado por outros poetas e pelo próprio Sócrates. Mas ele vai ser principalmente muito importante, por exemplo, se vocês quiserem entender melhor a base do que Platão estava pensando e os modelos que Platão tinha em mente, o exemplo de Sócrates foi essencial para a educação grega. Um terceiro ponto, o São Basílio vai falar: quase todos que escreveram sobre a sabedoria louvaram a virtude, cada um à sua maneira. Devemos, portanto, ouvi-los e incorporar seus axiomas à nossa conduta, pois só é sábio quem confirma sua filosofia pelas suas ações. E aqueles que filosofam apenas pelas palavras, ou seja, drible é pecado, são nada mais do que espantalhos a impressionar pessoas ingênuas, portanto, não merecem nenhum respeito. Isso aqui é o que o Olavo vai chamar dos filodoxos, basicamente, né? Isso aqui é um critério perfeito se vocês quiserem ver, saber que você pode confiar no ensinamento de uma pessoa. O São Basílio deu aqui. Isso aqui vai servir tanto para cristão quanto para pagão, na verdade. Por quê? Porque é a estrutura da realidade, né? O último trecho que eu queria destacar, eu acho que esse capítulo é o último. Deixa eu dar uma olhada. Desse capítulo é o último. Só um comentário, Cruz. Como eu ia comentar Manda. esse trecho também que você falou. Como eu ia fazer esse comentário também, eu vou aproveitar e complementar o que você falou. Um ponto importante é que a observação que ele pede para fazer aqui, né, é a respeito da virtude do sujeito, tá? Não são minúcias, tipo assim, fulano falou tal coisa, fulano foi meio grosseiro com ciclano. Não, entendeu? Tipo, você olhar o seguinte, o cara que tá ali falando sobre a questão do amor, da fidelidade, etc e tal, beleza, entendeu? Tipo, e ele tendo esposa, entendeu? Ele tendo família, entendeu? Ele é fiel a ela, ele consegue manter ali, tipo, essas, entendeu? É desses pontos mais graves, digamos assim, né? São aqueles pontos que realmente importam a moral, né? Que são os pontos mais objetivos, mais diretos, aqueles pontos em comum que unem a prática da moral, da boa ação, a todos os homens, né? Eu posso ter uma discordância se, sei lá, usar um determinado palavrão ou não em alguma situação ou outra, pode não ser pedagógico, entendeu? Mas outra pessoa pode pensar que talvez isso em algum momento seja pedagógico para fazer a pessoa ter um choque de realidade, né? Então, é completamente diferente, né? Uma coisa da outra. Um outro ponto de reflexão também é que eu percebo que muitas vezes esse apego que muitos católicos têm aos santos não é uma devoção em si, mas às vezes é uma saturação de encontrar no seu dia a dia
né, vários defeitos, várias imperfeições de muitas pessoas e até de si mesmos, e se apegam a alguém que tem ali, pelo menos, uma certa aparência mais inicial de uma espécie de perfeição, né? Claro que os santos eles servem como esse modelo para perfeição, só que é o seguinte, quando você vai pegar a escala da vida humana, a escala dos homens, né, da forma como eles lidam com o mundo, da forma como eles enfrentam o bem e o mal, enfim, os problemas diários, você não vai do pecador para o santo de uma só vez. Nem pelo contrário, primeiro porque o pecador não é o último estágio. Você vai geralmente de um estágio como, por exemplo, o miserável, o sujeito que está ali na penúria total, desprovido de qualquer tipo de bem, até mesmo os bens humanos mais simples, mais comuns que qualquer pessoa poderia ter, e até disso aí você vai para o santo, e você vai passando por diversos estágios menores, né? E eu vejo que justamente a deficiência em reconhecer outros estágios intermediários, ou seja, o estágio que vai do cara que é pecador convicto, né, até o santo, ou seja, o fato de as pessoas não reconhecerem virtude nessas pessoas que estão no meio desses dois pontos, é justamente esse o grande ponto que as fazem, né, criar essas picuinhas e não ter esse discernimento moral para os ensinamentos. Então, por exemplo, a figura do herói. O que é a figura do herói? A figura do herói é aquele sujeito que possui alguns defeitos graves, entendeu? Pessoais, mas que esses defeitos não atrapalhando diretamente a vida de ninguém, ou seja, não tá matando ninguém, não tá defraudando ninguém, não tá, sei lá, não tá, né, gerando algum tipo de estupro, não sei o que, alguma coisa nesse sentido, né? Mas, sei lá, às vezes, sei lá, ele é possessivo demais com alguma coisa, ou ele como é que faz ele é mais fraco nas questões da carne, sei lá, tipo mulherengo, não sei, enfim, ele tem algum vício nesse sentido que de uma certa forma acerta só ele, mas mesmo ele possuindo esse vício, ele possui qualidades extraordinárias para enfrentar e resolver coisas que pessoas comuns no lugar dele jamais teriam força suficiente. Pessoas que não exercitaram esse tipo de personalidade jamais conseguiriam resolver. Então, por exemplo, né, você pode levar para esse ponto. Tem um Dom Pedro I, por exemplo, que tinha essas dificuldades, ele, né, traiu a esposa dele, né, Leopoldina, aceitou com certa resignação, né, mas não pode pegar, justamente por conta desse ponto, e transformar o cara num pária, entendeu? Transformá-lo numa pessoa digna de não ser lembrada, entendeu? Manchar sua memória. Sei lá, outro ponto. E detalhe, você usou um bom exemplo, porque nós temos muitos reis católicos que caíram nesse erro da questão de ser mulherengo. Por um lado, isso reflete um problema que é intrínseco à questão monárquica, que é o casamento ser meio que forçado, né? Tipo, pode ser até por vontade dele, mas é um casamento vamos dizer, por interesse. Uhum. O interesse, muitas vezes, é um interesse que o cara aceita, por quê? Não só por política, no sentido de que ele vai ter mais poder, mas pelo bem da nação mesmo. Então o cara tá fazendo um sacrifício por todas aquelas pessoas, aquilo fica tão pesado para ele que ele não aguenta e procura um alívio. Ou seja, esse vício dele, por trás, também tem toda uma virtude que ele não que é um sacrifício que ele não conseguiu carregar. Só que isso aí normalmente já é uma coisa que a gente não é capaz de compreender, porque o brasileiro é muito fingidor. O brasileiro tem um amor pela hipocrisia, ele gosta de parecer muito bonzinho. E por outro lado, qual é a reação que as rainhas católicas tiveram em relação a isso? Porque elas compreendiam a relação que o esposo tá. Ao invés de condenar, ao invés de aumentar a intriga, ao invés de provocar uma discordância ali, o que ela fazia, tá bom, você cometeu isso aí, pelo menos traga suas crianças do palácio, porque eu vou adotar como mãe. A grandeza das pessoas é uma coisa que hoje a gente não... A gente imagina, mas com uma mesquinharia enorme. A gente não consegue conceber que uma pessoa do nosso lado poderia fazer isso direito. E esse é um dos maiores problemas. É isso que a gente precisa conceber que as coisas podem ser feitas do nosso lado. Uhum. Até aproveitando, eu já vou te retornar a palavra, mas até aproveitando, porque esse ponto é muito interessante, porque o Carlos Acuti agora tá nos atraindo tanto. Porque ele é isso. Ele
ele nos faz pensar que um santo pode estar do nosso lado. Tipo, na nossa sociedade, no Brasil agora mesmo, pode realmente haver um santo em Salvador, pode realmente haver um santo jovem em Curitiba, pode haver um santo na Pindaíba do Nordeste. E a imagem dele provoca isso. E é por isso que ele está tão emocionado em todo o processo dele. Uhum. É. Um outro exemplo também que a gente pode pegar até do Brasil é José Bonifácio. Tipo, muitos católicos, né? Bonifácio ele é maçom, etc e tal. Mas simplesmente esquecem toda a grandeza que tinha por trás dele, entendeu? Independentemente da filiação dele ou não, a maçonaria, enfim, seja lá o que for, ou ainda, porque ainda que o sujeito ele seja afiliado a uma ordem nesse sentido, tinha que se ver o grau de comprometimento dele. Né? E aí, por exemplo, essas pessoas não refletem que, no seguinte, olha, a mulher que governou esse país, que mais católica foi, que em toda a história desse país, foi Leopoldina. E ela, no entanto, era amiga pessoal de Bonifácio. Ela, no entanto, confiava seus filhos a Bonifácio. Né? E aí o cara, tipo, 500 anos depois, entendeu? Quer ficar dando lição de moral, entendeu? Isso acaba com a capacidade de discernir essas coisas. E aí você cria esse bando de intriguinhas que só faz perder o sentido das coisas, entendeu? O sujeito acha que você elogiar um ponto da personalidade do sujeito, ou reconhecer nele um grau de personalidade elevado do que o das pessoas comuns, é o mesmo que estar menosprezando os santos, mas isso não tem nada a ver, meu filho. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Então, eu acho que esse... Pode falar. Meu xará comentou aqui um negócio muito bom. Ele falou: todo mundo começa. Tudo começa quando o nego acha que ser santo é ser perfeito, mas a canalice moderna aponta dedos no primeiro sinal de erro. Ou seja, todo mundo tá querendo ser perfeito, só que antes não quer ser bom, antes não quer ser ótimo, antes não quer ser excelente. Então não vai virar perfeito porra nenhuma, vai virar uma canalha mesmo. Exatamente. Exatamente. Na hora de editar, eu vou botar um pi aqui. Inclusive, olha só. Olha só o que ele traz aqui. Ele traz o último, nesse mesmo parágrafo, ele traz uma frase de Platão que sintetiza tudo que a gente está falando agora. Ele fala, olha, o supra-sumo da injustiça é parecer justo tem um ser. É exatamente isso. Essa necessidade de mostrar-se justo o tempo todo a todos aos outros, nada mais nada menos que é um indicativo da injustiça, entendeu? Porque, veja, o único justo, propriamente justo, né, no sentido pleno da palavra, foi nosso Senhor Jesus Cristo. E, no entanto, ele não moveu um ar de defesa contra si mesmo. Né? Mas, se você for a gente pegar... tem um exemplo massa, tô te interrompendo toda hora, mas tem um exemplo muito bom sobre isso, que é o São Bernardo de Claraval e o Pedro Abelardo. São Bernardo queria jogar a pré-inquisição, né, em cima do Pedro, porque o cara tava falando um monte de merda em relação aos sacramentos. E se ele parasse para pensar, pô, mas será que eu tô sendo justo? Será que eu não devia conversar com ele, chamar e ter uma conversinha assim mais tranquila e tentar explicar e ensinar o catecismo todo de 3 vezes, etc. Se ele fizesse isso, primeiro, ele não teria tempo. São Bernardo ia perder um tempo que ele estava salvando a Europa. Segundo, foi justamente por causa da ação do São Bernardo de Claraval que o Pedro, no final das contas, acabou caindo em si, se arrependeu, ao ponto que no final da morte falava, olha, tudo, desde que eu me arrependi, eu acho que tudo que eu fiz não foi suficiente para pagar meus pecados, porque eu fiz muita merda. Devolvo a palavra. Exatamente, não, mas é somente isso mesmo. Eu acho que esse capítulo 3, o que nós podemos tirar de mais importante é justamente isso. É a relação que a gente tem, esse laço, essa intimidade que temos, primeiro, entre a vida moral, né, na sabedoria prática da vida, né, com a vida de estudos em si. Né? E que esse laço, essa intimidade, ele é fruto daqui, da consciência. Primeiro, a consciência de saber onde você está botando o seu pé, onde você está se pautando. E segundo, a consciência de saber reconhecer no outro, né, determinadas virtudes, qualidades, determinados ensinamentos, etc., que para você não teria capaz de acometer. Né?
Então eu acho que esse ponto é o ponto mais fundamental desse capítulo. Mas se Cruz não quiser fazer nenhum outro comentário, a gente pode partir diretamente para o quarto capítulo. Eu não vou fazer comentário em cima, não, mas eu só queria fazer um elogio à ação do Périx que ele descreve, que é algo lindo. Depois, se vocês não olharam ainda, dê uma olhada no caso que o Périx, que o São Basílio cita de Périx, porque vocês vão ver o que é uma democracia viva, o que é um espírito realmente de democracia viva e não a democracia que a gente usa apenas para puxar as coisas para o nosso próprio poder. Uhum. Mas só isso, pode passar pro próximo. Aqui, São Basílio ele faz uma relação entre a própria vida, né, de estudos, né, e a seleção que devemos fazer com relação às coisas, né. Então, ele diz assim logo no começo, olha, devemos selecionar tudo que é útil, mas não indiscriminadamente. Entre os alimentos, tomamos o cuidado de rejeitar aquilo que nos é prejudicial. Da mesma forma, não escolheremos aquilo que é prejudicial à nossa alma. Evitemos ser como uma torrente que no seu curso vai arrastando tudo que encontra. Um piloto não abandona sua embarcação a capricho dos ventos, mas a conduz seguindo as regras de sua arte. Ou seja, novamente, é a questão do ordenamento, né? É a questão justamente de você ter uma orientação dentro daquilo que você faz. E aí eu vejo que o grande erro, o maior desses erros hoje, é que tem muitos católicos querendo ser autodidatas, né? E nesse autodidatismo louco, né? Eles não têm nenhuma orientação do que eles querem fazer, do que estão fazendo. E saem adquirindo, saem conhecendo, saem buscando tudo a troco de nada. Né? Sai justamente desse ponto, ou seja, achando que por meio de mera aleatoriedades ele vai conseguir alcançar algum grau de cultura ou conhecimento, seja lá o que for. Né? Sendo que, na verdade, mesmo dentro da fé católica, mesmo daquilo que vamos estudar, sei lá, a gente vai estudar o catecismo, há uma ordem implícita para essas coisas. Né? E eu preciso ter, né, mais uma vez, esse grau de responsabilidade. Né? De entender que, olha, tudo aquilo que a gente conhece, em certo sentido, ele é absorvido dentro da nossa alma. Ou seja, ele se incorpora. Ainda que a gente não faça isso com tanta consciência, né, quando a gente faz com consciência, isso é melhor. Porque, de fato, é o conhecimento que realmente te transforma, te muda. Mas, quando você, mesmo que você não faça com essa consciência, um pouco daquilo fica guardado. Um pouco daquilo fica restituído. E se você pega uma coisa da qual você não tem capacidade no momento, e você acaba se deixando levar, né? Você acaba se deixando passar aquilo ali sem entender, se compreender ou compreendendo de forma errada, a capacidade daquilo ali se viciar é muito grande. Por quê? Porque, por exemplo, uma analogia bem simples. Olha, quando você vai praticar uma virtude, toda virtude ela tem um material próprio para ela, certo? Então, por exemplo, a coragem ela tem um material próprio que é o amor ao próximo, digamos, né? E quanto à covardia, por exemplo, é o amor de si mesmo, né? Só que assim, um material comum entre o vício e a virtude é o amor, não é? Certo? Então, se você tem um certo amor, você consegue direcioná-lo para que esse amor se transforme no amor ao próximo e não um amor a si. E aí, através desse direcionamento, é que a virtude da coragem aparece. Então, quando você pega uma leitura, ou quando você pega um estudo, né, seja ele não cristão, mas principalmente às vezes cristão, quando você pega uma coisa elevada, né, a tendência daquilo ali, te transformar justamente num vício, se transformar num vício mais elevado ainda, mais espiritual ainda, é muito grande. Então, você pode muito bem ler, por exemplo, as Moradas de Santa Teresa, e aquilo não te tornar mais humilde, mas pelo contrário, te tornar mais vaidoso, né? Esse é o grande problema da vida moral, da vida de estudos e tudo mais. Isso aí, a gente vê em 3 lugares, né? Na Morada de Santa Teresa,
atualmente é usada tipo como os apóstolos faziam. Pô, vamos ver aqui quem é que tá mais na frente, quem é que tá mais atrás, quem vai ficar em primeiro lugar no reino dos céus. Hoje todo mundo fica, eu acho que, olha, eu tô na segunda morada, eu tô na terceira, não, aí o outro quer parecer ainda mais humilde, quer imitar Santa Teresa e que quer parecer pros outros que tá na quarta, quinta, sexta, dizendo justamente o contrário. Eu sou um pecadorzinho na primeira morada ainda. Isso acontece demais, o pessoal não. Isso aí, gente. Santa Teresa tava falando que ela foi obrigada. Tipo, ela não tava ali tirando onda que ela tá na primeira morada ainda. Ela não tava querendo parecer humilde. O problema ela foi obrigada a descrever algo que envergonhava ela, porque pareceria soberba. Então ela, por estar envergonhada, é que ela repete. Eu tô na primeira morada ainda, tô na primeira morada ainda. Eu nem sei como é que sei essas coisas, etc. Mas ela tá falando isso porque ela foi obrigada. Ela tava cumprindo o dever dela. O pessoal que fala isso hoje fala porque quer parecer humildezinho. Uhum. Exatamente. Exatamente. E aí vem a importância da ordem também. Porque se você não lê a vida de Santa Teresa antes, você não vai saber disso quando você lê o Castelo, entendeu? As moradas interiores. Você vai ler as moradas interiores achando que ela tá ali, tipo, dando uma de professora, mestra espiritual de tudo. Não, entendeu? Ela tá escrevendo sobre determinadas realidades, entendeu? Que ela não queria escrever. E que ela deixou apenas ali como um legado divino, né? Ou seja, ela reconhece, em certo sentido, que tudo que ela está escrevendo, primeiramente, é obra de Deus. Segundo, ela reconhece que no momento em que ela está escrevendo, ela não está ativamente fazendo nada como nós fazemos. Se eu pego para me sentar e escrever algo, eu começo a pensar, eu começo a arquitetar, eu começo a criar um aspecto de ordem nas palavras, nos conhecimentos, etc. Entendeu? Mas a percepção que Santa Teresa tinha quando ela escrevia não era essa. A percepção que ela tinha é justamente de que havia algo de muito bom passando por meio dela, e ela estava sendo apenas um mero canal. Né? E o segundo ponto, entendeu? E o terceiro ponto é que ela entendia que aquilo era apenas uma espécie de transição entre Deus e ela e todos os outros que precisavam aprender sobre aquela doutrina. Né? Então, esse que é um ponto importante, né? Aqui, São Basílio vai falar muito sobre essa questão do fim dos estudos, da finalidade, ele vai falar sobre os exercícios, vai falar sobre os Jogos Olímpicos, mas tudo com uma espécie de analogia, entendeu? A respeito de que o conhecimento ele tem que ter um fim, no caso, obviamente, em aprimorar-se, né, espiritualmente, né, aprimorar suas próprias virtudes, né, e não somente, primeiro, um conhecimento pela curiosidade, que muitos católicos fazem, né, eu acho massa, bacana, por exemplo, minha biblioteca católica, você assina, você recebe o vídeo do santo todo mês, isso é bom, isso é um ponto importante da vida dos estudos, a leitura espiritual, né, mas, por exemplo, muitos católicos eles começam assim, sei lá, José São João da Cruz, daqui a pouco ele pega, não, eu vou para Santo Ambrósio, não, sei lá, Santo Agostinho, não sei o que, ele não tem um objeto, entendeu? Ele fica circulando entre diversos autores, em diversas minúcias, diversas conversas, entendeu? E não consegue direcionar as coisas dele para um objetivo só, para um propósito só, ou ele não tem uma ordem para poder direcionar, para poder dar a ele uma espécie de humildade, porque a ordem, né, é como se fosse a célula do cavalo, né? Quando você está nessa loucura, entendeu? Tipo, fazendo tudo ao mesmo tempo, você não tem nenhum tipo de restrição. Você é o cavalo selvagem correndo nas pradarias do deserto, entendeu? Mas quando você tem uma ordem, quando você fala, olha, eu tenho que seguir um certo nível, que sei lá, primeiro o catecismo, que é o básico da minha fé, depois eu vou para a história da igreja, eu conheço aqui a vida de uns santos que vão me inspirar a ser melhor e tudo mais. Você começa a criar uma célula, entendeu? E quando você começa a criar uma célula, você dá oportunidade para que o cavaleiro sente nela. E aí quem começa a direcionar sua vida de estudos, sua busca pela sabedoria é o próprio Deus, que é o único capaz de sentar na célula da sua alma, entendeu? E através disso, te orientar, entendeu? Te guiar. E por isso que as pessoas, a grande maioria das pessoas nesses grupos, elas querem criar esse desejo de controle diante da vida de estudos dos outros, diante do conhecimento que os outros devem buscar ou não. Por quê? Porque elas veem justamente uma oportunidade de querer, né, botar um controle que elas não têm em si mesmas. Então ela tenta fazer isso com o outro, uma espécie de projeção. Né? E isso aí, vem do quê? Vem.
Isso aí Só é o para que concluir, vem da finalidade, vem da falta de finalidade dos estudos, né? Da falta de direcionamento. isso aí é o que o São Basílio está falando ali no último parágrafo. Olha, ele fala. Basicamente, está falando. Ele vai. Seguindo o raciocínio dele aqui, né? E aí, ele fala: olha, eu vou pular pro meio do parágrafo mesmo. Ele manda: sendo incapaz até mesmo de se ocupar de qualquer dos trabalhos necessários para a vida. Isso aqui que ele está seguindo um raciocínio que não é diretamente o que a gente está seguindo aqui, mas a linha é muito similar, ou seja, o cara sai lendo a vida de vários santos, sai lendo da doutrina, e ele é incapaz de resolver o problema que a circunstância mesmo dele está chamando. Só que a circunstância de nossa vida, falando de uma forma mais ou menos poética, é Deus. A circunstância da nossa vida é onde Deus está nos chamando. Deus está falando: olha, filho, você não é preparado para ser seu João da Cruz ainda. Você não está preparado para ser Santa Teresa. Acompanhe eles, porque eles vão te chamar para ter um sentimento de magnanimidade. Mas o que está sendo chamado agora para resolver é o trabalho necessário da sua vida agora, que está te chamando. Então resolva ele, e quando você tiver um tempinho livre, corra para São João da Cruz. Corra para Madre Teresa. Mas era isso. E esse tema é tão importante que aí a gente já entra no quinto capítulo. Ou você quer comentar mais alguma coisa, Cruz, antes? Não. Pode seguir pro quinto, porque a continuação vai ser perfeita. Exatamente. O quinto capítulo, ele ainda entra novamente nesse tema. Eu acho até engraçado a sinceridade dele, que lá no final do capítulo ele fala: não, parece que eu me desviei do assunto, né? Mas e que tudo isso aí você pode aprender nos nossos livros sagrados, né? Depois ele retoma o que ele estava falando no começo. Parece que ele criou um grande ato aí, mas na verdade não tanto, né? Porque tipo, ele tenta novamente linkar esses dois pontos, ou seja, né? Tem uma coisa que me irrita muito às vezes, entendeu? Alguns estudiosozinhos assim que eu conheço e tal, falam: não, porque, né? Falam como se houvessem duas sabedorias. Uma sabedoria especialmente para a vida do dia a dia e outra especialmente para você se isolar e ficar ali, que nem aquele meme lá aquele meme do Transcendente, que tem um cara assim, aí a cabeça dele tá iluminada, assim, sabe? E na verdade não, entendeu? Ele tenta forçar de todas as formas aqui, São Basílio, nessa carta, né? Que há uma relação intrínseca, obviamente, entendeu? Entre a vida comum, a vida de virtude, né? A sua sinceridade diante da realidade, diante de Deus, diante de si, com os conteúdos das coisas que você vai estudar. E ele traz isso em diversos pontos. Ou seja, ele traz primeiro para a vida moral, ou seja, olha, tome cuidado, o cara que tem uma filósofa verdadeira é aquele cara que prova isso na sua vida, né? Através da prática das virtudes, né? Depois fala: olha, o cara tem que ter uma finalidade, ou seja, ó, ele tem que ter a coisa os estudos dele, a vida dele, a obra dele, não pode ser uma coisa esparsa, e nem tampouco seus estudos podem ser assim, né? E no terceiro ponto ele vai trazer exatamente sobre a corrupção que essas coisas podem fazer. Um trecho muito importante é que ele faz assim: olha, ele faz analogia com as músicas, né? Ele faz assim: uma Rapidinho, música efeminada. antes Pode disso, falar. esse é até um ponto que eu ia falar mesmo. Mas antes disso, só porque a continuidade é muito boa, eu queria citar dois textos aqui que também são muito. Que ele primeiro fala: é preciso cuidar da alma, mas sem negligenciar todo o resto. Isso aí resume tudo que a gente estava mais ou menos tratando até aqui. E aí o outro ponto é: segundo Diógenes, o São Basílio está concordando, ter um cuidado excessivo com a cabeleira e com as roupas é uma desgraça ou até mesmo um crime. Sim, ser entusiasta dos adornos é tão vergonhoso quanto ser indecoroso ou adúltero. Ou seja, quem é que tem esta consciência realmente quando a gente está estudando essas coisas? O cara normalmente é um vaidoso, tem uma vaidade enorme, com coisas perfeitamente triviais da vida dele, mas ele quer ser um São João da Cruz, de cabelo hidratadinho.
É absurdo. Aí o segundo ponto é que ele realmente vai falar da música. Aí pode continuar. Que eu achei muito bom mesmo. Sim, sim. Você quer continuar falando da música e depois eu complemento, que aí não interrompe o seu raciocínio. É isso. Tipo, ele vai falar: pois uma música efeminada faz nascer os vícios dos mais vergonhosos e baixos. Isso aqui, primeiro, o São Basílio não conhecia, mas é algo que foi estudado e trabalhado pelo Sun Tzu. E ele fala: olha, um dos métodos de você derrotar o seu inimigo, se o Sun Tzu percebeu isso, o diabo com certeza sabe, é fazer músicas efeminadas tocar no exército dele. E aí a gente vê, olha, pô, por um lado, nós temos realmente muitos intelectuais católicos que também têm um puritanismo enorme. Mas, às vezes a gente é realmente relaxado com isso, porque o nosso contexto chama muito para isso, né? A gente acha que saindo de uma música simplesmente mundana, acho que se não escutar coisas absurdas, que nem funk, que na verdade é a nossa obrigação não escutar, a gente simplesmente saiu. A gente já tá no lucro. Em um nível bem baixo e medíocre, a Alô? gente realmente está. Oi, teve um Deu uma problema no travada som? aqui. Ah, sim. Por outro lado, tem tanta música aqui no nosso meio que é simplesmente muito popular, mas até em meios católicos, e continua sendo uma música perfeitamente efeminada, como está sendo descrito aqui, e a gente continua gostando. Uhum. Isso aqui faz a gente ser menos humano de verdade. Música que é tocada na igreja, o pessoal que ainda gosta de Chico Buarque, etc. Atualmente também, a gente não pode adotar, só fechando o raciocínio, a gente não pode adotar nem o puritanismo de tipo, agora só vou ouvir Bach, agora só vou ouvir Mozart. Nem o relaxamento total, de continuar escutando todo dia, escutar um pouquinho de Chico Buarque, todo dia escutar um pouquinho de Gilberto Gil. São músicas que muitas vezes você não vai encontrar necessariamente um conteúdo agressivo, dependendo da música de Chico, você pode até encontrar, mas você pode até não encontrar um conteúdo agressivo, a fé, mas é uma música que vai te relaxar, que vai deteriorar a tua virilidade, porque vai te fazer ficar pensando por um ângulo que é efeminado, por um ângulo que vai ficar se lamentando de coisas bestas. Como como o Pop Will postou hoje, tipo, qual é o maior problema do relacionamento moderno, inclusive entre católicos? Eu fui pra friendzone. Pô, meu filho, acho que tu vi tanta mulher aí, às vezes até mais virtuosa, e tu vai Uhum. ficar, tu tá se lamentando disso por quê? Porque você tá com vergonha, você tá, você não tem fé, não tem, às vezes, tu percebe que você não é homem o suficiente, a verdade é essa. Você tá triste porque ela não tinha percebido isso ainda, e você tava mantendo esperança de enganar. A verdade é essa. Perfeito. Pode fechar, pode continuar. E é exatamente isso. Então, dentro de todas as artes, todas as ciências, né, quanto mais espiritual em si ela tem algum sentido, mais influência ela vai causar nisso. Né? Então, por exemplo, a música mesmo, como o Cruz falou, a música é uma das artes que tem, a arte mais espiritual de todas. Né? Ela é usada em todos os momentos, praticamente, para movimentar as paixões humanas, de uma certa forma ou de outra. Né? É só lembrar, não, e aí, tipo, por exemplo, você pode cair até no extremo oposto, entendeu? Disso aqui. Porque, por exemplo, vai ter momentos que você vai ter que ouvir uma música, em algum sentido, relacionado a algo assim, por exemplo, como eu vi uma vez, um sujeito que é muito afeiçoado nas coisas clássicas, não, porque eu malho ouvindo Mozart. Isso não faz o menor sentido, entendeu? Por quê? Porque, embora Mozart seja uma música clássica que devemos ouvir, apreciar em qualquer circunstância, mas as circunstâncias para malhação não exigem uma música como Mozart, entendeu? Ela exige uma música que te movimente para um pouco mais de impetuosidade. Não é à toa que, por exemplo, os exércitos colocavam aqueles tamborzinhos, né, de junto das tropas.
e ficava rufando aqueles tambores, etc. Por quê? Aquele ritmo insufla no sujeito a agressividade, entendeu? Né? Hoje não se usa mais porque o próprio som da guerra já propicia isso no sujeito. Ou seja, as bombas, os tiros de canhões já incentivam o sujeito a esse tipo de atitude. Entendeu? Então não é necessário mais que você tenha um cara lá com um tamborzinho de junto, entendeu? Batendo, rufando e tal, etc. Não. Né? O sujeito já ouve um tiro de morteiro, ele já das duas uma, ele corre porque ele tá com medo, né? Que no caso o tamborzinho era usado para também infligir medo no adversário, né? Ou ele vai correr para cima com mais raiva ainda, com mais agressividade, né? Então, você cai também nesse outro extremo oposto, né? Nessa outra capacidade, ou seja, o que importa aqui é a finalidade das coisas, né? E você se afeiçoar demais uma música nesse sentido, como ele descreve aqui, uma música mais efeminada, né? Até no meme que eu botei hoje lá, né? O sujeito que, né, mas tem a católico assim, não, porque, nossa, eu tava rezando, veio um cheiro de rosas, e começou a chorar. Meu filho, pera aí, entendeu? De maneira nisso aí, entendeu? Tipo, você tá muito aflorado sentimentalmente, entendeu? Claro que, sei lá, pode ser uma graça, ou sei lá o que for, mas segura um pouco a onda, né? Pratica um pouco, foca na finalidade da oração, entendeu? Porque você pode estar muito bem focando nesses sinaizinhos, nessas coisinhas, e tá perdendo o sentido de tudo, né? E isso é muito importante também na área dos estudos, né? Na área da leitura, né? E etc, né? E aí, todo esse restante aqui, ele vai utilizando novos e outros exemplos pagãos. Ele fala aqui de Pitágoras, deixa eu ver aqui, ele vai falando também de Pitágoras, ele cita muito Pitágoras aqui, né? Mas também cita Fídias, Policleto, entre outros, né? E você vai querer comentar uma coisa, Cruz, a respeito disso? Ele só cita Solon também. Mas você vai querer comentar alguma dessas citações? Não, eu vou. O próximo parágrafo que eu vou querer comentar é ali na página 9. Você tem algo para comentar antes disso? Não. Eu já ia retornar para o tema da própria literatura pagã. Então, deixa eu ler aqui. E eu vou comentar aqui, mas é mais por afeição mesmo, porque, como o pessoal sabe, como o pessoal aqui sabe, eu sou apaixonado por conto de fadas. E aqui é algo que o conto de fadas demonstra muito bem. Alguns, pelo menos, não. Ele fala: tomando a razão como guia, deve permanecer no caminho reto a buscar o objetivo que julga melhor, sem desviar-se por conta das contradições dos homens, nem pelos insultos, tampouco pelos perigos. O que não possui tais sentimentos é semelhante àquele feiticeiro egípcio que se metamorfoseia em planta, besta, fogo, água ou qualquer outra forma que desejava. Isso aqui é impressionante porque ele vai estar falando do caminho, que o caminho não virtuoso pode levar até a maravilhas técnicas. Ou seja, ele não está falando aqui que o que a pessoa que não segue a virtude, ele não está falando que essa pessoa não vai fazer algo que a gente pode acabar se maravilhando. Mas, porque, afinal, um feiticeiro se transformar em uma planta, ou se transformar em uma besta, se transformar em um fogo, é algo, caramba, o cara faz isso, né? O próprio símbolo que ele usa, a própria analogia que ele usa, nos causa certa reverência. Mas aí o fato é que para sobreviver no vício é preciso desenvolver algumas aptidões que podem parecer admiráveis. Ou seja, se o feiticeiro está obstinado a ser ímpio, a ser pecador, para sobreviver, para se defender dos perigos que isso acarreta, é preciso que a pessoa desenvolva uma técnica, e essa técnica acaba sendo admirável. Isso aqui a gente pode ver, quem assistiu muito seriado de psicopata percebe isso claramente. O cara tem um gênio ali, aquele gênio é admirado, mas por que ele desenvolveu aquilo? Para poder apagar os seus crimes. Corno. E esse modelo que a gente vê muito no psicopata, e está tão bem sintetizado nessa ideia do feiticeiro egípcio, acontece muito em todo
na nossa vida e das pessoas que estão ao nosso redor. Ou seja, as pessoas, você vê que elas têm alguma capacidade admirável, a capacidade admirável dela pode ser até imitar São Tomás muito bem, mas ela está fazendo isso para esconder algo que é ímpio. Pode ser para esconder um orgulho, para esconder uma vaidade, para esconder até mesmo alguns vícios. E bem, tem algumas composições de músicas que também seguem esse modelo. Eu não vou dizer que é exatamente este caso, mas eu acho que muita gente aqui gostou de Linkin Park quando era mais jovem. Talvez alguns até escutem agora. Às vezes eu gosto de escutar uma musicazinha. Mas aquelas músicas foram formadas por quê? Para poder o Chester ele lidar com o problema com o pai dele. Eu não vou julgar o cara, porque o cara teve realmente uma infância muito difícil. Mas a música, para ele, foi uma forma de escapar das drogas. E funcionou. Pelos frutos conhecereis. Então, alguma virtude teve aí, mesmo que seja para ralé. Mas, bem, a ralé precisa de alguma virtude, né? Mas, por exemplo, outros exemplos que a gente poderia aproveitar. A direção de uma boca de fumo. Assim como um psicopata. O cara tem que desenvolver várias técnicas. Só que isso tudo são degradações da forma humana. E aí, porque os contos de fadas percebem isso muito bem. Normalmente, o conto de fadas, quando ele quer falar que a pessoa perdeu essa dignidade própria do ser humano, ele fala que ela se transformou em outro bicho. A gente pode trabalhar depois, eu realmente estou querendo trazer alguns contos de fadas para a gente trabalhar, principalmente, já que a gente vai entrar na maratona do Estúdio Ghibli. Tem um conto de fadas que é o Jumento e o Repolho, em que o herói ele encontrou uma bruxa, ele é enganado por essa bruxa, depois eu posso contar com mais detalhes, mas ele é enganado por essa bruxa, e aí ele se vinga dando fazendo uma sopa de repolho com um repolho mágico, e essa bruxa se torna jumento. Tanto a bruxa quanto a filha da bruxa e a empregada da bruxa, todas se transformaram em jumentos por sua maldade, por sua teimosia e por sua gula. E aí, duas delas vão acabar se salvando. Por quê? Porque elas não estavam realmente obstinadas naquele erro. Então, o herói misericordiosamente faz elas retornarem à forma humana, mas a bruxa morre. Porque a bruxa não conseguiu escapar do vício enquanto estava em vida. Isso aqui é nesses simbolismos bem... Nessa narrativa tão simples no conto de fada, o cara está descrevendo como é que se dá a condenação de um ser humano. Ou seja, é um feiticeiro que é como se o feiticeiro se transformasse num burro e depois esquecesse como é que se transforma de volta. Então ele perdeu aquela dignidade humana própria. E aí, só para fechar, Yuri, depois eu quero fazer um comentário final na reunião, mas só para fechar, tem por assim dizer, em algumas fábulas, talvez em um conto de fadas também, mas existe uma visão que traz disso um pouquinho também, que ela tenta explicar o ser humano por seu contraste com os animais. Ou seja, olha, o leão ele tem uma força admirável, a raposa ela tem uma astúcia, o gato tem unhas perigosíssimas, o cachorro tem um faro, tem uma mordida. Todos os animais parecem ter algo de maravilhosos neles. E o ser humano não tem nada. O ser humano só tem a inteligência. A inteligência que o ajuda a imitar esses animais. Essa inteligência que ajuda o ser humano a imitar os animais e conduzi-los. E por que esse conto de fadas é interessante? Porque se o ser humano ele acaba obstinado no erro, o que vai acontecer com ele? Para poder sobreviver àquele erro, sobreviver puramente ao mundo, ele vai precisar desenvolver também uma técnica, ele vai precisar se tornar forte como o leão, astucioso como a raposa, enfim, a qualidade que vocês desejarem, e que esses animais simbolicamente carregam em si. Mas o problema é, se o ser humano não souber voltar à sua dignidade, ele se perde
se tornando como um desses animais. Ele perde sua dignidade propriamente humana. Tudo isso, basicamente, essa percepção toda tá aqui no São Basílio. E continua em vários pontos que não são várias histórias que não são exatamente cristãs. A gente sempre pode aprender muito com elas. Preencher o imaginário com elas. Passa a palavra, Yuri. Pois bem, então, finalizando, ele traz aqui já no ponto ápice, né? E aqui eu acho que é uma sacada genial. Talvez, não sei se ele tinha essa consciência disso ou não, mas ele finalizando aqui na página 9, né? Depois na página 10 ele meio que finaliza a carta, ele meio que faz umas coisas assim de tipo, encorajando as pessoas, etc, né? O básico de qualquer carta escrita a qualquer bispo, em qualquer momento da igreja. Mas na 9, que é quando ele termina mesmo o conteúdo, e ele retoma, né? Ele faz assim, ó. Porém, a literatura profana nos ajuda a traçar o primeiro esboço da virtude. Tudo aquilo que se pode reunir a partir de todos os lados e parecer útil, pode ser comparado a córregos que com seus cursos de águas enchem um rio. A gente pode fazer uma analogia mostrando que esse rio que corre para um determinado fim é a fé católica, a doutrina católica. Mas que esses córregos, eles ajudam a dar um certo sentido para esse rio. Não no sentido de que precisa de uma completude. Não, não é isso que eu estou falando. A doutrina, a gente sabe, a revelação é completa, a doutrina é completa, etc, etc e tal. Sabe? Mas o rio, ele não depende inteiramente dos córregos para vivenciar, né? É isso? O rio, ele depende só da sua nascente. Sua nascente, o seu... Eu esqueci o nome agora, é o seu fim, né? Onde ele deságua. Os afluentes que estão dentro do rio, eles servem para certo sentido, né? Eles trazem elementos próprios, entendeu? Que são ali misturados dentro do próprio rio e que dão a ele uma certa característica própria, específica, né? Então, seja, sei lá, uma espécie de peixe específica que vem de um lugar para outro porque é transferida por esse afluente, ou algum tipo de semente que acaba, né, nas margens do rio gerando um certo tipo de mata auxiliar que protege, enfim. Então, são esses elementos dentro do rio da fé católica que a literatura pagã pode nos fornecer, né? Que a literatura não cristã, aí eu falo pagã porque a gente pensa só nos gregos, então, mas por exemplo, sei lá, a Vanessa que saiu, ela não precisa pegar uma Jane Austen e ler e pensar, poxa, essa autora é católica, ela vai falar de um santo, não sei o que, não. Mas ela tá falando do quê? Ela tá falando de uma coisa da natureza feminina, que é importante, em certo sentido, para ela conhecer também, né? E que se ela, Jane Austen, conseguiu adquirir um certo grau de elevação em descrever a natureza feminina, ainda que não seja ali utilizando-se de elementos propriamente católicos, mas de elementos da técnica da expressão poética, né, na literatura, não faz sentido desprezar isso, né? Ou não faz sentido não considerar isso, né, desconsiderar isso, né? Justamente porque você começa a entender que alguns elementos daquilo ali podem lhe ajudar a compreender um pouco melhor o que você está absorvendo ali. Nesse caso, você não está preenchendo uma falha da doutrina, ou está preenchendo a doutrina em si, mas é você mesmo, preenchendo suas falhas de percepção, preenchendo suas faltas de conteúdo, preenchendo a sua falta de problemas, etc, etc, né? E muitas vezes, quando a gente fala desses pontos, a pessoa desvia, ela sai do ponto da doutrina, do pessoal, e vai para a doutrina. Você está dizendo então que a fé católica ela precisa de complementos, não sei o que lá, mas a igreja não diz isso, não sei o que e tal. Ou seja, a pessoa está turva, entendeu? Ela olhou para o sol direto e se cegou, entendeu? Ela se cegou, e o pior, ela não se cegou a respeito das coisas, ela se cegou sobre si mesma. Ela não consegue identificar suas falhas, suas dificuldades, seus defeitos de tal forma que ela não reconhece mais a necessidade de corrigi-los por meio de outros meios. E entender que através dessa correção é que ela vai conseguir absorver melhor aquilo que está ali escrito, aquilo que está ensinado, né? Como a gente fala no meio da reunião, das canções de gesta. Ou seja, se a igreja não preservasse as canções medievais, ou as canções pagãs dos nórdicos, né, é muito difícil que surgissem canções de gesta, canções que inspirassem os cavaleiros cristãos,
os que lutaram nas cruzadas, etc, etc. Né? Então, eu acho que o ponto final, né, que São Basílio nos trouxe é que o bom da literatura pagã é que ela nos aprimora. Da literatura não católica, ela nos dá elementos, traços que nos aprimora para que a gente possa receber melhor, né, a revelação, conhecimento da fé cristã, o ensinamento da igreja, etc. Né? E quando você pega e tira um desses pontos, que no caso seria mais fácil de tirar para um católico mais devoto, é a literatura secular, pagã, quando você faz isso, em certo sentido, você está andando com uma perna só. Né? E é uma coisa que até João Paulo II fala isso, na Fides et Ratio, quando ele diz, olha, a fé e a verdade são como duas asas do espírito que se elevam a perdão. A fé e a razão são como que duas asas do espírito que se elevam à contemplação da verdade. Ou seja, você caminha ali só com o ponto da fé, você está ali batendo, tentando voar com uma asa só, né? Então, eu acho que o ponto central da reunião era esse, né? Tentar verificar, tentar criar em nós essa percepção dessas coisas, né? E nos dar essa oportunidade, né? De rever esses nossos estudos, a forma como estamos direcionando a nossa vida. Enfim, eu, por mim, dou encerrada a discussão, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, ou algum complemento, no caso de Cruz, fique à vontade. Antes de fechar, depois se o Xará quiser falar qualquer coisa, a gente está aqui. Antes de fechar, eu queria só adicionar a autoridade de mais outro santo, caso alguém aqui seja não ache que São Basílio Magnus é suficiente, né? E eu vou citar o comentário de São Basílio ao Salmo 1. O Salmo 1 segue, eu não vou lê-lo todo, depois vocês podem ler, vale muito a pena. Mas ele segue assim: bem-aventurado o homem que não se deixou levar pelo conselho dos ímpios, e que não se deteve no caminho dos pecadores, e que não se sentou na cadeira pestilencial dos maus, mas tem a sua vontade posta na lei do Senhor, e que nesta lei medita dia e noite. O Salmo vai continuar, mas essa aqui é a parte interessante pra gente. Nesse momento. O Santo Hilário, o Santo Hilário de Poitiers, ele vai falar o seguinte: isso aqui são 5 passos, basicamente, que a gente precisa para chegar à perfeição, para chegar à verdadeira felicidade. E os 3 primeiros, ou seja, não se deixar levar pelo conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se sentar na cadeira pestilencial, são 3 virtudes que os pagãos alcançam. As outras 2 são virtudes que só o cristianismo, né, pode chegar a alcançar, pelo menos com perfeição. E a primeira, esses são critérios que a gente pode ter mais ou menos aqui para aproveitar o melhor possível, mas qual é o foco que eu quero dar a isso? Existem esses 3 primeiros passos que nós precisamos dar. É claro que tem as outras 2 virtudes que nós também devemos buscar, naturalmente, mas existem esses 3 primeiros passos que a gente deve buscar. Se a gente vai desprezar, por assim dizer, as virtudes pagãs, a literatura pagã, os exemplos que eles nos deram, a gente tem que pelo menos já ter cumprido esses 3. Existiam santos que desprezaram a literatura pagã, existiram. Mas esses caras já tinham cumprido as 5, e a perspectiva em que eles desprezavam era completamente diferente. Então, como também o contexto histórico. E quais são esses 3 primeiros passos? Eu vou fazer passar os comentários aqui de forma bem rápida. Basicamente, não se deixar levar pelos conselhos dos ímpios é o cumprimento do primeiro mandamento. E isso, por incrível que pareça, existe um certo alcance disso pelos pagãos. Significa basicamente a pessoa não reconhecer que existe uma ordem no universo e que ela deve ser humilde em relação a essa ordem. Isso os pagãos podem fazer.
eles podem reconhecer que existe uma ordem transcendente e, na medida das suas capacidades, submeterem-se a essa ordem. Quem não se submete, portanto, a gente pode classificar como ateu ou como herege. O ateu é o cara que acha que a multiplicidade é o fundamento de tudo, ou seja, a coisa o universo não tem uma origem, um ordenamento. E o herege é aquele que conhece a revelação, conhece que há um ordenamento, só que ele quer fazer esse ordenamento submeter à capacidade de raciocínio dele mesmo. Só isso já nos devia ter levar um certo temor pelo vício do raciocínio. Porque se a gente bota muito a nossa esperança no raciocínio, a gente pode acabar fazendo matar a revelação com ele. O segundo não se deteve no caminho dos pecadores, ou seja, quem se detém no caminho do pecador é a pessoa que crê em Deus, pode ir à igreja, mas é fraco em relação à natureza. Não caminhemos com essas pessoas. Aqui não é uma ordem literal absoluta, mas é um conselho, né? Não se detenha no caminho dos pecadores significa você não se afastou de Deus, você não o rejeita, você está sendo fraco para a natureza, você está caindo em diversos pecados, seja os 7 pecados capitais, ou seja, dentro não está obedecendo os 10 mandamentos. E você tem que sair desse caminho. Você precisa se voltar completamente para Deus. Traz esse ordenamento. Os pagãos também fizeram isso. A gente tem muitos exemplos. A gente pode ficar com o Sócrates que inclusive foi à morte para poder ser um reconhecimento disso. E o terceiro é não se sentar na cadeira pestilencial, segundo o Saint-Hilaire de Poitiers, significa, olha, existe um certo sistema no mundo que ele obedece uma lei intrinsecamente mundana. Você ter muita ganância em se colocar nessa lei vai te prejudicar, porque uma hora o sistema vai exigir de você um posicionamento que seja ímpio. Por mais que você não esteja no caminho justo, por mais que você bote sua esperança em Deus, se você desejar uma posição de autoridade no mundo, em um mundo que esteja em um sistema corrompido, e que isso não é necessariamente o seu dever, por exemplo, nós temos boas pessoas que estiveram nesse lugar, que um exemplo é o São Luís IX. Mas se você deseja isso com ganância, você vai acabar se tornando como Pilatos. Ou seja, é a pessoa que teve que lavar a mão e cometer uma impiedade por causa da posição em que estava. Ou como a gente vai ver posteriormente, talvez no início do ano que vem, vai ser o caso do Creonte, na tragédia da Antígona. E aí, bom, os outros passos eu não vou comentar, depois se tiver curiosidade eu posso comentar no grupo, mas para não estender muito. Esses são os 3 critérios. Olha, isso aqui, esses 3, os pagãos, segundo o critério do análise do Hilaire de Poitiers, vai te ajudar nisso aqui. Vai te ajudar primeiro a reconhecer que há um ordenamento no mundo, e aqui não nos enganemos, nós sabemos disso, mas nós não vemos isso. Nós não temos a experiência tão forte de que o mundo é ordenado. E os pagãos podem nos ajudar a perceber isso. Esse é um fruto objetivo para a tua vida espiritual. Tu pode, pela literatura pagã, perceber que há uma ordem no mundo, porque eles perceberam e conseguiram botar isso em uma linguagem poética acessível. O segundo, se afastar do erro. Nós temos também esse exemplo. Na literatura pagã, eu não vou citar aqui um caso, mas eu vou recomendar que quem assista isso, procure o Instagram do nosso amigo, nosso colega aqui, que é o Kleber.
Eu vou mandar o link no grupo. Ou pelo menos vou mandar o endereço. Que vocês vão perceber como a mitologia grega possui vários exemplos que nos afastam do erro, nos afastam da vaidade, nos afastam do orgulho. E o terceiro, de não se sentar na cadeira pestilencial, nós também temos muitos exemplos na literatura, e que inclusive é quase um modelo, um gênero da mitologia grega, que é o personagem que cai no que a mitologia grega chama de híbris. Ou seja, é um orgulho violento da pessoa que quer uma conquista que ela ainda não merece. E o que Zeus faz quando ele vê isso? Ele pune. Esses exemplos, todos esses três exemplos, a literatura pagã vai nos ajudar a ver. Saber é muito fácil. Saber, você lê na doutrina e pronto, você sabe, você se submete. Mas você não vai ver, se você não vê, passar esse conhecimento para o seu corpo, para sua ação no mundo, vai ser extremamente difícil. Temos muitos exemplos na literatura católica, na tradição católica, temos. Mas não tem por que negligenciar outros exemplos que outros povos, ou o esforço de tantos humanos que se esforçaram para deixar isso plantado na humanidade. Bom, era isso. Por mim pode encerrar. Matheus, tem alguma ressalva? Tem alguma dúvida, Xará? Tá ditando. Bom, então eu vou encerrar pelo menos a gravação agora. Certo.